período de Esdras, Neemias e Zorobabel foi o período do cativeiro babilônico. Aqui, esse livro de Esdras e Neemias era um só livro, né? Depois de um certo tempo, dividiram e fizeram 2 livros, mas era um só livro, né? Lá, no primeiro cânon, primeiro compêndio, era somente um livro, mas foi dividido. É uma só história que é relatada nesses 2 livros. Mas no livro de Esdras, especialmente, nós vamos ver que a primeira leva de judeus, né, chega com Zorobabel. E nós sabemos, né, a gente pode refrescar um pouquinho a nossa memória, nós sabemos que depois do Reino Unido, que foi Saul, depois Davi, depois Salomão, que o Reino Unido durou aproximadamente 120 anos, depois do Reino Unido, com o filho de Salomão, Jeroboão, eu esqueci o nome do camarada, o reino foi dividido, não é? Aí o reino de Israel, que até Salomão era um reino unido, foi dividido em 2 reinos, ficando o reino do sul com 2 tribos e o reino do norte com 10 tribos. As 2 tribos do reino do sul permaneceram fiéis. As tribos do norte, elas não, elas até miscigenaram-se com algumas pessoas, especialmente os assírios, que tomaram mulheres judias para si, e os judeus tomaram mulheres assírias para si, miscigenando assim a raça, né? E aqui nós vamos estar pensando juntamente com Esdras, que ele, diferentemente de Neemias, de Zorobabel, que ele foi o reconstrutor do santuário, ele foi o reconstrutor do templo, né? O templo começou a ser, ele focou na construção do templo, construindo primeiro o altar, restaurando primeiro o altar do Senhor. Depois ele começou a construir boa parte do templo, né? O templo, nós sabemos que só foi terminado depois dos 70 anos de cativeiro, que foi o tempo que Deus havia falado por meio do profeta Isaías, está lá no capítulo 29, não sei se é versículo 11, que Deus falou para a nação de Israel que eles passariam 70 anos como escravo, né, por outras nações. E a gente sabe que o porquê de Deus ter permitido com que o seu povo passasse por um período de escravidão era exatamente pelo fato do povo não ter obedecido ao Senhor, ter desobedecido a Ele. O que eu acho interessante de Deus é que Deus não estava preocupado se nesse espaço de 70 anos em que a turma iria passar no cativeiro, se alguém iria morrer pensando assim: Deus não foi fiel conosco para nos tirar do cativeiro. Ou então, Deus, por que é que nós estamos no cativeiro? Não já está bom de castigo? Deus não estava preocupado com o que o povo iria pensar. Ele já havia dito, inclusive por meio do profeta, que o povo passaria 70 anos. E muitas das pessoas que foram para o cativeiro ficaram lá até os seus últimos dias de vida. Outros nasceram no cativeiro e morreram. E não viram nada de libertação de Deus. Mas não significa dizer que Deus não está no controle de todas as coisas. Não significa dizer que Deus não cumpre com as suas promessas. Deus não lida com o nosso tempo, Deus não lida com o nosso cronos, Deus lida com o kairos. A medida de Deus, ela é atemporal. Eu me lembro, tem um exemplo bem prático disso, de um senhor que outro dia, ele já está na glória, ele morreu com um pouquinho mais de 70 anos, 71, 72 anos, eu o conheci bastante. E ele disse que na infância e na adolescência, a mãe dele levava ele para a igreja. Mas exatamente quando ele chega na adolescência, ele se desvia. E a mãe, uma senhora muito devota, né, uma mulher muito voltada para a igreja, para a fé, e sempre que ele desviado, ela convidava ele para ir para os cultos, convidava ele para a igreja. E ele se tornou um jovem, evidentemente casou-se, e a mãe faleceu. A mãe faleceu, né, e passaram-se alguns anos. Com 42 anos de idade, foi que ele foi sozinho buscar a igreja. Ele foi para um culto, no meio de semana, e disse: pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Já fazia alguns anos que a mãe dele estava morta. Ou seja, a mãe dele viveu, né, sem ver
as promessas de Deus. A mãe dele não tinha, talvez não tivesse noção de que isso aconteceria ou não na vida dele, e se ela tinha esperança que acontecesse, ela não sabia quando. Mas a verdade é que, independentemente dela estar viva ou não, Deus cumpriu com a sua promessa, ouvindo as orações daquela mulher, que certamente, como dizia ele, ela orava muito, ela intercedia muito pelo seu filho. As nossas orações, elas não ficam em vão. As nossas orações, elas não voltam vazias. No dia de Deus, do jeito de Deus, elas vão se cumprir, porque o nosso Deus é fiel. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse capítulo 8, versículo 3, a Bíblia compara as nossas orações como incenso. As nossas orações, elas são agradabilíssimas a Deus. Deus não despreza nenhuma das nossas orações. E no cativeiro, Deus levou o povo, depois da divisão do Reino Unido, por desobediência, e o que é curioso, me parece que está lá em Isaías capítulo 41, não sei se no versículo 2, Deus falou por meio do profeta Isaías, bem antes de acontecer a libertação do cativeiro, séculos antes de acontecer a libertação do cativeiro, ele disse: Ciro, o meu ungido, vai trazer o meu povo de volta. Ciro, o meu ungido. Ele está falando de um rei ímpio, ou seja, de um rei que não era do povo de Deus, mas Deus apontou para uma pessoa, vamos dizer assim, pecadora, que não era cristã, e chamou ela de ungido, porque Deus unge a quem Ele quiser. Deus usa para fazer a obra dele quem Ele quiser, qualquer pessoa. E Deus usou Ciro, nesse período aqui, que foi aquele que mandou a primeira leva vir com Zorobabel, 50 anos depois do cativeiro, e Zorobabel foi aquele responsável pela construção do templo e pela construção do altar do Senhor. Aí a segunda leva vem com Esdras, e Esdras, ele, enquanto Neemias foi o reconstrutor físico do templo e do altar, Esdras foi o reconstrutor espiritual. Esdras foi que ficou na responsabilidade, ou botou no seu coração, de reconstruir a comunidade, as relações interpessoais, a vivência das pessoas e principalmente a relação do povo de Deus com Deus. Ou seja, ele estaria agora trabalhando a espiritualidade do povo. E o versículo que eu quero deixar como base, como norte, para a nossa meditação de agora, está em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Veja aí, Esdras, capítulo 7, verso 10. Veja o que está escrito aí, que foi que Neemias deixou. Esdras, capítulo 7, verso 10. Se você tiver dificuldade de encontrar o livro da Bíblia, você vai lá nas primeiras páginas, lá, vê lá o índice e vê a página, no Novo e no Velho Testamento, qual página que está o livro no Novo e no Velho Testamento, nesse caso é no Velho Testamento, e você vai achar o endereço, tá bom? Esdras, se não for uma Bíblia digital, no seu aparelho celular, seja como for, mas assim dá para achar. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Veja o que está escrito. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que hoje para nós representa a lei? O que para nós hoje representa os estatutos de Deus? A Bíblia Sagrada. A lei e os estatutos de Deus hoje são representados para nós a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E como nós estamos falando de família, meus irmãos, enquanto nós não trabalharmos o indivíduo, enquanto nós não trabalharmos a nossa relação com Deus, as relações interpessoais não vão funcionar. Então, nós como família, nós como igreja,
nós precisamos cuidar da nossa relação com Deus. Muito mais do que cobrar a relação do outro com Deus, você deve cuidar da sua relação com Deus. E a pergunta que eu faço é: como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a sua leitura diária? Como é que está o seu momento a sós com Deus? Eu não falo daquele momento devocional em que a gente, como família, se reúne, faz orações juntos. Eu estou falando da sua oração, da sua conversa com Deus, você e Deus. Como é que está a sua rotina? Aliás, deve ser uma rotina. Isso deve ser uma rotina. A nossa conversa com Deus, nosso diálogo com Deus, né, ou a nossa oração com Deus, ela deve ser uma rotina. Porque se nós não fizermos da nossa oração uma rotina, uma conversa com Deus, nós vamos deixar com que esta relação com Deus ela seja fragilizada. A melhor forma de nós fortalecermos a nossa relação com Deus é nós estarmos em constante oração com Ele. Depois de estarmos, ou durante o período que nós estamos em constante oração com Ele, é importante que nós tenhamos comunhão com a sua palavra. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em ler a Bíblia, como eu também tenho, mas você pode fazer o seguinte, você pode ao menos, porque tem muita gente que não faz nem isso. E veja só que isso parece absurdo, mas você lê pelo menos um versículo da Bíblia Sagrada por dia. Um versículo da Bíblia Sagrada por dia. Porque se Neemias ele propositou no coração cumprir os estatutos da lei, preste atenção, se ele propôs no seu coração cumprir os estatutos da lei e ensinar para o povo os estatutos da lei, se isso é um ato de obediência a Deus, como é que você vai obedecer uma ordem que você não conhece? Você diz que obedece a Deus, tá bom, mas qual é a ordem de Deus? Tá certo, o que foi que Deus mandou você fazer? O que Deus está ordenando você? Bom, o que Deus está me ordenando, o que Deus está me mandando fazer está na Bíblia. Então, eu não vou conseguir ser obediente a Deus se eu não conheço a ordem desse Deus, se eu não conheço as suas leis e os seus estatutos. Eu posso ser até uma pessoa que estou torcendo por Deus, que sou a favor de Deus, que frequenta a igreja e que acredita no que Deus fala é verdade, e alguém testemunha e você vibra com aquilo, é verdade e tal, mas eu sou uma pessoa desobediente a Deus, porque nós pecamos também por omissão, ou seja, deixar de fazer, nós pecamos. Quando nós deixamos de fazer, nós pecamos. Quando nós sabemos o que tem para fazer, que não fazemos, é pecado. E quando nós não sabemos o que é para fazer, é pecado também. Porque nós temos a obrigação de saber o que é que se tem para fazer. E o que se tem para fazer para Deus está aqui na Bíblia Sagrada. Está aqui. E a pergunta que eu faço: você lê a Bíblia Sagrada? Você lê? Tem algumas crianças que têm vindo dirigir o culto aqui que a gente percebe que elas estão lendo mesmo a Bíblia Sagrada. A gente percebe, às vezes no diálogo dela, pequeno diálogo, pequena meditação, às vezes na oração que ela está fazendo, você percebe que ela lê a Bíblia Sagrada. Então Neemias, ele chegou para reconstruir esse aspecto, né, da restauração de um povo que estava 70 anos no cativeiro, agora precisava voltar para a sua pátria. Era um negócio muito difícil, muito forte. Você reconstruir das cinzas, você reconstruir do nada, do zero, voltar a ser nação. E para voltar a ser nação, se você não voltasse, se eles não voltassem da maneira correta, eles jamais conseguiriam alcançar o alvo, que era de ser nação. Está tudo bem, Edeclei? Entendeu? Se eles não fizessem isso, eles jamais conseguiriam se restabelecer como nação, lendo a Bíblia Sagrada e procurando colocar em prática ela, mas ao mesmo tempo ensinando para outras pessoas também. Olha só o papel de Esdras, papel muito importante. Lá na frente
Talvez no outro momento a gente vai ver a situação de Neemias, que Neemias foi o reconstrutor dos muros. Veja como Deus usa pessoas diferentes para funções diferentes em épocas diferentes. Deus usa pessoas diferentes em funções diferentes em épocas diferentes. Não se preocupe, faça só a sua parte. Não se preocupe, faça só a sua parte. E deixe que Deus vai levantar outros para fazer a parte dele. Detalhe, Deus não conta com voluntário. Você sabia disso? Deus não conta com voluntário. Nós nunca vamos nos dispor a fazer a obra do Senhor. Nós nunca nos voluntariaremos, nem existe esse verbo, a fazer a obra do Senhor, jamais. Por quê? Porque Deus mandando, a gente faz uma meia boca, a gente faz reclamando, a gente faz sem vontade, mas Deus toca no coração da gente para a gente fazer a obra do Senhor. Aí nós escolhemos fazer ou não. Nunca será uma questão de voluntarismo nosso. Eu estou um voluntário para fazer a obra do Senhor. Bonitão. Se tu pudesse, não estava nem aqui hoje. É Deus que toca no coração, porque Ele não conta com voluntários. Ele diz, inclusive em Lucas, capítulo 17, não sei se no versículo 10, mas é lá em capítulo 17. Ele diz: as vossas obras de justiça não passam de trapo de imundícia, porque vocês são servos maus, porque só fazem o que eu peço para vocês fazer, o que eu mando vocês fazer, o que eu peço não, o que eu mando vocês fazer. Ou seja, se Deus não mandasse nós fazermos a obra dele, nós não faríamos. Então, se você está fazendo a obra do Senhor, louve o nome do Senhor, porque foi Deus que mandou você fazer, e você está obedecendo isso. Você está obedecendo, você colocou isso no seu coração, essa obediência para Ele, sim, por conta da ordem que Ele deu para você. Neemias, Esdras foi esse camarada que trouxe a reconstrução das relações interpessoais, porque as Sagradas Escrituras serviam como lei para o povo. Aqui era a Constituição de Israel. Ela estabelecia regras dos relacionamentos interpessoais e estabelecia regras para a relação com Deus. Então, Esdras estava com esse cuidado. Esdras. Ele estava com esse cuidado das relações interpessoais e da relação com Deus. Irmãos, se nós estamos aqui com esse propósito de orar por família, como família, nós precisamos, em primeiro lugar, saber como é que está a minha relação dentro da família, saber como é que está a minha relação com Deus. Porque talvez nós sejamos a maçã podre, a fruta podre que não deixa com que os outros frutos estejam sadios. Talvez nós sejamos aquela pessoa que está impedindo com que a bênção de Deus chegue no seio da nossa família. Lembra da tenda de Acã? Israel perdendo a guerra, já tinha vencido tantos povos, e de repente começa a perder a guerra, e Deus fala para o povo: tem alguma coisa errada acontecendo aí. E foi em cima, foi embaixo, descobriram que Acã fez o que Deus não mandou ele fazer, pegar dos despojos da guerra, pegou lá uns utensílios de prata, e levou para dentro da tenda dele e escondeu da guerra, do povo lá que eles derrotavam, escondeu. Deus disse que não era para eles pegarem aquilo. E Acã fez isso, e escondeu, para depois pegar, vender, fazer dinheiro. Mas como a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele a que nós haveremos de prestar contas, foram lançando sorte e encontraram os materiais lá na tenda de Acã. E o resultado nós sabemos o que foi que aconteceu. Se você não está mantendo a sua relação com Deus a contento, eu vou dar uma notícia triste para você. Você tem sido um peso na sua família. Você tem sido um peso, você tem sido um atraso na sua família. Porque você precisa
restabelecer a sua relação com Deus. Porque a partir do momento que você conseguir restabelecer a sua relação com Deus, a sua relação com a família, ela vai ficar prática, ela vai ficar notória. E isso traga uma palavra para nós homens. Nós, homens, pais, chefe de família, somos sacerdotes do lar. A Bíblia deixa claro que nós somos sacerdotes do lar. Você que está me assistindo aí, no canal do YouTube, você que está aqui nessa noite, como é que está a sua responsabilidade com Deus, a sua relação com Deus, a sua relação com a palavra? Isso é muito sério, por incrível que pareça. A casa está bonita, não é? Os meninos estão gordinhos, a mulher está bem vestida, as finanças estão em dias, então, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Não está. Se a relação com Deus não estiver bem, nada do que nós estamos vivendo no exterior está. Veja Malaquias, Ageu e outro profeta menor, e Zacarias, que são os contemporâneos, eles são os contemporâneos do período do cativeiro. O que é que Ageu fala lá no capítulo 1, é Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 6. Ele diz: olha, a casa de vocês está bonita, está aplainada. Estou vendo que a casa de vocês é bonita, em outras palavras, vocês moram em casa bacana, mas o templo do Senhor está destruído. E o templo do Senhor, naquele tempo, representava a relação do povo com Deus, ou seja, a relação de Deus, de vocês com Deus, não está bem. As suas casas estão aplainadas, foi isso que o profeta Ageu falou. Ele é contemporâneo desse período aqui, tá? Zacarias, Ageu e Malaquias, eles são contemporâneos desse período aqui. Por isso, minha irmã, meu irmão, vamos restaurar a nossa relação com Deus. Vamos restaurar a nossa relação com Deus. E nós vamos poder ver o milagre no seio da nossa família. Nós vamos vivenciar um milagre no seio da nossa família. Amém? Vamos orar?